Olá, boa noite. Mais um Reflexões do Morar. Hoje eu vou conversar com meu amigo Rodrigo Araes Faria. E ansioso, caso uma visão esotérica, onde a gente vai trazer as novas dimensões, as novas não, né? As dimensões que sempre existiram e, e que a gente vai começar a conversar aqui sobre. Ah, gente, tô perdido aqui, só um pouquinho. Tô aqui aguardando o Rodrigo entrar pra gente começar o Reflexões do Morar de hoje. Nossa, quanta gente entrando, espero que seja um sucesso. Um conteúdo inédito, onde a gente vai falar sobre esse mundo invisível que torna o nosso mundo visível, né? A gente está tão acostumado, quando a gente fala de decoração, falar sobre oi Giselda, tudo bem? A gente está tão acostumado, quando fala de decoração, é, falar sobre objetos, sobre, enfim, móveis, mobília, sobre tanta coisa material, né? E a gente se esquece. Tudo começa com as nossas intenções, que tudo começa é, com a nossa vontade, né? Tudo começa pelo nosso poder criativo, né? Enfim, a gente sempre fica achando que criatividade é algo que a gente tem que parar, projetar, enfim. Mas existe uma criatividade que é natural de nós humanos, né? Enfim, essa possibilidade da gente fazer o mundo do nosso jeito. E eu acho que a pandemia trouxe um pouco esse desafio para nós, né? Essa possibilidade, como que eu vou falar? É, gente, eu tô aqui. Olha, Annalise Igreja, que legal. Tudo bem? Quando que você vai fazer uma live comigo sobre cores? Gente, eu tô aqui. Achei, tá aqui, tá aqui. Vamos lá. Rodrigo entrando. Olá! Conseguiu! Conseguimos, né, Fábio? Tudo bem? Tudo em ordem. Deixa eu Muito tirar meu óculos. obrigado por aceitar esse convite. Ligando. Teve um rapaz de Belo Horizonte que perguntou para mim: quer dizer que você finalmente vai aparecer, que o escorpião não aparece nunca? Eu falei assim: Sério eu que não fui. escorpião não aparece nunca? Então eu tenho o privilégio de ser uma das poucas Eu, pessoas que eu te veem, tá? nunca deixei que filmasse minha palestra, Fábio. Sério? Sério. Então hoje é um. É Muito obrigado, né? Muito uma agradecido. avant-première. Uma, uma nova possibilidade aí. Sim. Rodrigo, como você sabe, assim como a gente conversou, eu tenho falado muito sobre essa casa que vai além das nossas paredes, né? E eu acho que você e assim, e eu sempre trago muito essa dimensão que pode vir de fora, né? Mas conversando ontem com você, quando a gente estava alinhando aqui as nossas conversas, eu acho que o que você mais pode trazer aqui é a casa que vem de dentro, né? Essa casa que está interno a nós, que, que, que fala, que traz essa ideia do esoterismo, da astrologia, enfim, dessa possibilidade da gente se conectar com essa outra, com essas casas que a gente chama de casas astrológicas, né? Você podia contar um pouquinho para mim, por exemplo, quando eu tenho o mapa astral, né? Quando eu tenho as casas posicionadas, cada uma delas tem ali relação com uma parte de nós, né? Estou falando Tem. certo? E na casa isso Em vários acontece também? níveis. Em vários níveis. Na A casa ca... isso também acontece? Sim, a casa somos nós, né? Cada um mora na sua casa. Pode ser, por exemplo, lá em casa nós tínhamos, eram 14 irmãos.
Cada um tinha uma casa diferente da outra. Como cada um tinha um pai diferente. Por quê? Porque eu olho a minha casa através do meu mapa, através do que eu sou. E a minha imaginação me leva a acreditar que aquela casa é daquele jeito. Às vezes eu vou recordar uma coisa que aconteceu no passado e o pessoal, não, mas não aconteceu exatamente assim, isso não tem importância. Isso chama-se rememorar, não é um retrato exato, histórico do que aconteceu. E Então, Rodrigo, existem muitas casas dentro da casa. depende da quantidade de pessoas. Mesmo assim, tem pessoas que de manhã é uma coisa, à tarde é outra, à noite é outra, né? Os super gêmeos. Então, para cada Conheço hora a casa é vários uma, assim. cada Conheço hora a casa vários é uma assim. coisa. Sem contar quando você vai construir ou reformar ou decorar uma casa, o cara que começa a decorar não é o que termina. Fala mais disso, Rodrigo. Por que quem começa não é? Porque a gente vai se alimentando de informação, vai mudando, Isso. vai crescendo o nosso processo seletivo e a gente vai nos descobrindo através das nossas escolhas. E aí isso a gente pode considerar uma amplitude de consciência, de modo que quando eu termino a casa não é igual a quando eu comecei. Não, não é. O Bernard Shaw dizia que o cara que ele mais gostava era o alfaiate dele, porque toda vez que ia fazer uma tela, o alfaiate media ele de novo, que achava que ele tinha mudado. E nós temos que ter essa visão, que cada hora nós somos uma pessoa diferente. Nós temos 40 ladrões dentro de nós. E a casa pode ser olhada em relação ao mapa, a mapa da aquisição da casa, o instante de aquisição, ou mais provável que ela fique com a cara do dono. Agora, o dono nem sempre é o marido, nem sempre é a mulher, às vezes é um misto. Mas normalmente a cara da casa é dada pelo, não vou dizer macho alfa, porque pode ser a fêmea alfa, né? Tá, Alguém tá, manda. cada, tá cada vez mais em ascensão a fêmea alfa. Mas, ô, Rodrigo, eu posso fazer uma comparação bem. Casa poderia ser quase igual um animal de estimação, onde ele pertence a toda a família, mas ele escolhe uma predominância ali para se relacionar? Também tem isso, né? A casa adquire a cara da pessoa que mais vibra em harmonia com a casa. Por exemplo, quando você fala do mapa de uma casa, ou do mapa do dono ou da dona da casa, você está falando de 12 casas, para começar, porque o mapa astral tem 12 casas. Né? Aí eu vou dizer assim, mas onde é que eu coloco essas casas? Me veio a ideia que o ascendente do mapa, que é um indicador do eu, e que está no chamado eixo espacial, porque eu vou do eu até o outro, o ascendente é a entrada da casa. Se for no apartamento, é o hall de entrada, ou a salinha de entrada, logo depois que sai a porta. Se for numa casa, normalmente é um jardim. E o jardim é a cara da dona ou do dono. Se ele for um jardim exuberante, certamente é um jardim libriano, leonino. Agora, se for um jardim seco, pode ser um jardim de uma pessoa que é extremamente cartesiana, pode ser um capricórnio. Mas, ô, Rodrigo, se eu estiver fazendo um projeto de decoração assim, então eu tenho que entender que o signo ascendente é a minha visão futura, é a minha missão. Como que é isso? Caracteriza a pessoa, é aquilo que é mais. O signo presente indica uma possibilidade futura. Você tem que pensar não no que ela está querendo agora, mas o que ela intimamente quer. O O dono, ascendente. o ascendente. O Então eu tenho que ascendente, expor. Então, essa intimidade que teoricamente eu teria que esconder numa casa, porque é algo muito privado, algo muito particular, quando eu escuto você, seria aquilo que eu teria que trazer primeiro. Seria a minha primeira. porque aí quando a pessoa abre a portão da casa dela, sente a satisfação de estar entrando em casa, na casa Entendi. dos sonhos dela. Daquilo que é possível que ela se torne, porque o ascendente é um indicador da possibilidade. E o signo solar, costumeiramente conhecido, é um indicador daquilo que é provável que a pessoa seja. As pessoas comuns ficam no signo solar. As pessoas mais conscientes buscam o ascendente. Por isso que muita gente achava que eu era escorpião. E eu tenho o sol em peixes. Uhum. Ah, então você é um pisciano com ascendente em escorpião.
Isso. E o Então, por escorpião exemplo, gosta de esconder. e, Então e você eu vê que que a sou. casa, o jardim da minha casa não é um jardim escorpionino, É, é um jardim libriano. e a Clarice está perguntando assim, se o mapa de uma casa seria a data da aquisição. Seria, né? Seria lá, quando você assina, a última pessoa assina, é aquela hora é o mapa da casa. Tá? Por exemplo, quando nós compramos essa casa, a gente estava com um problema de Netuno no fundo do céu. Eu falei, vai ter problema de encanamento sempre. É o que mais dá problema em casa. Entendi, entendi. Tá? Então, ela pode relacionar o mapa o mapa do dono ou da dona na hora que assina. Se você tiver isso, né? Porque às vezes é herança, é mais complicado você mudar. Ô, Agora, Rodrigo, e aí? esse eixo do ascendente é um indicador do espaço. Eu começo no ascendente e vou para o outro lado do mapa. O outro lado é o fundo da casa. Antigamente era um quintal que provia, através de uma horta, de um galinheiro e etc., provia os alimentos da casa. Hoje em dia não existe mais isso. A pessoa, o cônjuge, ou a cônjuge, né, ganha para prover a casa, mas é a casa do outro. Eu caminho do ascendente, ou seja, da entrada para a saída. Meu escritório, por exemplo, é na saída da casa. Ô, Rodrigo, então quando você traz, né, por exemplo, eu entro na casa pela minha dimensão ascendente, pelo aquilo que eu busco, pelo aquilo que eu sou, né? Pela, Isso. tá. E aí eu passo por outro lado que seria a saída da Aquilo que o outro casa, quer. Aquilo que o outro quer. que o outro quem? O externo a mim? Não, o outro dono da casa. Entendi. E aí Agora, aí acontece o seguinte, que à medida que os anos passam, aquilo que era do outro passa a ser eu também. Eu vou me identificando com o outro. mas não 100%, em parte, né? Só naquilo onde eu me reconheço. Olha, eu diria que se você observar a comédia diária, de manhã até o relacionamento, se os dois não têm consciência, eles se repetem. Aham, Há uma entendi. repetibilidade. Fica um teatro da vida. Agora, esse é o eixo horizontal, né? O eixo que a gente chama de eixo longitudinal da casa, mas tem um eixo espacial que ela sobe e ela desce. Aham. Esse é chamado eixo do tempo. Então tem o eixo do espaço e tem o eixo do tempo. O E, eixo do e- tempo começa na casa 4 e termina na casa 10. A casa 4 é ligada a câncer, que como o Jung falou, é o signo do inconsciente. Antigamente tinha o porão. E nós que moramos em Minas Gerais, eu sei que o porão era cheio de escorpião, que eu matei muitos lá dentro. aham. E o alto do céu é Capricórnio. Por que as pessoas gostam de morar na cobertura? Porque tem uma visão maior de tudo. Essa é a visão capricorniana. Eles dominam. É o signo dos avatares, é o signo que dirige a humanidade. E tem alguma coisa a ver de eu estar mais próximo do divino? Sim, É, mais próximo do céu. e aí, então, É como morar no morro, né? e quais seriam os ambientes da casa que regeriam essa casa 10 do Sótão. Capricórnio? O sótão. Mas o sótão, por exemplo, Ou um quarto teórico, austero. o sótão, por exemplo, ele é um ambiente da casa onde eu guardo aquilo que eu não uso mais. Pois é, o capricorniano é um utilitarista. Ele só guarda, ele só deixa à disposição na casa aquilo que ele vai usar. O resto ele esconde. Agora, porque não tem mais porão, né? O que aconteceu com o porão, né? O que aconteceu com os mistérios que nós tínhamos da nossa infância, da nossa domesticação? Foi para parar debaixo do tapete, que você não tem mais porão, você vive em cima da cabeça dos outros, você é que nem piolho. Mas, Rodrigo, então, e a gente pode fazer uma associação dessa morada em prédios, dessa relação com o porão, seus andares de baixo? Tem a ver isso que eu estou falando, da gente fazer essa. E Pode, mas dessa. pode. Pode e deve, porque tem pessoas que moram embaixo de nós que são terríveis. E os de cima também não são muito legais, às vezes. Porque Exatamente.
Porque você está entrando num meio onde você não é mais dono de si. O que vale num prédio é o mapa do lançamento do prédio, né? E o Aham, lançamento do prédio vale para todos os apartamentos, por isso que eles são todos iguais. Ou pelo menos são extremamente semelhantes. entendi. Eles são despersonalizados. Você que tem que personalizá-los. E aí a E personalização vai entrar a partir do dia da compra do apartamento, né? você comprou o apartamento, Por exatamente. isso que ela vai variar a partir de Por então. exemplo, na praia nós vamos comprar um terreno para construir uma casa. Aham, Aí eu escolhi quadra 41, lote 15. Aliás, lote 15, quadra 41. Quarteirão 15, quadra 41. Lote 41. Por quê? Porque a soma dava 5. Eu sou dia 23 que dá 5, a Silvia dia 14 que dá 5. Então, tudo 5. 5 é vida. A nossa casa ficou pronta um ano antes do outro que comprou praticamente a mesma hora que nós. aham. Ou seja, quando você vai. A astrologia não é tudo. Você tem que também ser usado de outras propriedades, numerologia, cabala. E tem que ver se o terreno não está sobre uma área de uma energia muito ruim. Aí você entra com anestesia. Uma anestesia, uma energia telúrica, por exemplo. Isso, geopatogênica, como a gente chama. Aham, entendi. E aí é grave, porque eu conheço pessoas que compraram e começou a dar tudo errado na casa. E falei assim, aí veio me consultar. Eu falei, agora? Um dia Schopenhauer, ó, 20 anos e 20 anos, já foi. Mude. Mas eu vou passar a casa para outra pessoa, eu falei assim, tem pessoas que são imunes a isso. Aham. São casca Ah, grossa. tem pessoas que são imunes porque por falta de consciência Porque elas têm muita energia telúrica, então Aham. isso não causa efeito para elas. Mas tem gente que fica doente. Né? Então, voltando à vaca fria. Eu saio do ascendente e vou em direção ao descendente, que é onde está a casa do outro, né? Aham. Que é a saída da casa, a porta dos fundos, que antigamente era na cozinha. E eu caminho do porão para o sótão. Mas na realidade eu estou no meio do mapa, eu estou na intersecção do eixo espacial com o eixo temporal. Eu estou aonde então? No eterno agora. E Entendi. aí eu me conscientizo que a casa não somente sou eu, como eu sou o centro energético da casa. Sem o morador não existe casa. Não adianta você, eu tenho uma casa. Eu não tenho uma casa. Eu tenho uma habitação, mas não tenho um lar. Não tem uma coisa energizada por você. Aquela casa não existe, só existe se tiver morador. Então, assim, a casa ela é um organismo orgânico, né? Isso. Ela é orgânica, Ela tem porém vida. ela tem vida, porém essa vida depende do tipo de energia que eu dedico a ela, do tipo de energia, de como eu me relaciono com ela, de como eu existo em relação a ela. Então, casais harmônicos tornam a casa dele harmônica, o pior que seja a construção. A pessoa vai visitada e não sai nunca. Entra às 10 horas da manhã, só sai 10 horas da noite. Porque essa casa é ótima. Eu tenho vários casos, Rodrigo, de clientes que reclamam que depois que a casa ficou pronta, os amigos não querem ir embora nunca mais da casa. Não, E tudo que é evento, as pessoas escolhem para fazer na casa deles. o pior é que vai ter gente que fala assim, não, eu quero essa casa para mim. Eu não quero ir embora daqui. É muito comum mesmo. Aí eu falei assim, mas você não tem certeza se você não vai estragar a casa com a sua vibração. Entendi. Isso pode acontecer. Então esses dois eixos, esses quatro casas são primordial para a casa. Mas no apartamento você não tem o telhado, né? Você tem o cara que está em cima de você. Ou o cara que está embaixo. Então, eu considero que aquilo que o Raul Lores falou, vendo as casas populares, tudo igual, né? É um Aham. tecido que você não tem diferenciação. E o tecido indiferenciado é um tecido canceroso. Entendi. Você sabe que eu estava assistindo uma palestra na semana passada, onde veio essa ideia de que aquilo que não tem poro é o que não tem vida, né? É isso que você É, está querendo me dizer, né? Que essa casa que não se relaciona com o seu morador
e não se diferencia a partir disso, ela tende a se tornar uma casa doente. Isso, isso? porque a casa é o morador é doente. Ele é sempre doente? Não, ele está doente. A doença não é nossa, nós compramos da praça. Não, Tá? traduz melhor isso aqui. Não existe doença, existe o doente, como diz o homeopata. Uhum. Você acaba criando, através do seu pensamento, forma doença. Eu tenho doença por quê? Porque eu comprei essa doença de graça. Com a minha maneira de proceder perante o mundo, a minha maneira de agir, eu acabei ficando doente. Tem a ver com as nossas crenças, com aquilo Tem a que a ver com gente tudo, acredita. Uhum. Sim. com tudo, mas tem a ver com a nossa domesticação. Mas, Rodrigo, se nós somos doentes, eu posso pensar na casa como um elemento de cura? Ou não? A casa vai refletir essa doença? Eu posso Não, trabalhar a casa para se ela você não for compensar essa decorador, doença? você pode. O decorador pode curar você. Como assim? Ah, sim. Ele O fazia uma profissional... decoração que levante você da tumba, acorde, desperte. Tem a ver também em você usar sons, né? Ouvir música o dia inteiro e colocar incensos, colocar cheiros, flores dentro de casa que melhore o padrão vibratório da casa. Porque um quarto sozinho, sem nada dentro, ele tem comprimento, largura e altura. Isso gera um padrão de onda estacionário, uma onda que pode ser harmônica com o ser humano ou não, ou inarmônica. E pode ativar determinados centros de força, os chakras, como os hindus chamam, da pessoa, ou não, ou pode desativar. Então depende. Entendi. Por exemplo, a casa Pode... 2 é a casa dos ganhos. Uhum. Onde na casa eu ganho alguma coisa? Na Na cozinha. copa. Na copa da cozinha. Na cozinha. É na É. cozinha que eu transmuto a natureza em algo que me nutre, digamos assim. Isso. E onde é que eu jogo fora o resultado da assimilação? No banheiro. Então você tem a casa 2 e a casa 8, que é um eixo só. O que Ah, você tá. come, você descome. Entendi. Mas a casa 2 também é a casa do dinheiro, né? Ali você deveria, se fosse fazer negócios, né, ter uma cozinha intelectual, digamos assim. Que normalmente nós não temos. Um local Rodrigo, para... então, no hall de entrada eu coloco as minhas intenções e na cozinha eu personifico elas. É isso O mesmo? meu Que eu... gourmet, a minha alimentação. Entendi. Agora, por exemplo, suponha que eu queira hospedar alguém. Onde é que eu vou colocar? Eu coloco na casa 3, se forem meus parentes. Uhum. Se forem parentes do meu cônjuge, eu coloco na casa 9, que é o caso oposto à casa 3. A casa Mas 3 é o quê? a casa 3 é o cotidiano, é o conversar, é o bate-papo, é a escrita, é o aprendizado comum. São os irmãos, os primos, os tios. Você tem que ter um espaço para eles. Uhum. Que Agora, a seria a casa sala, 9, seria um ambiente mais próximo de uma sala de estar, onde eu recebo as pessoas que eu gosto. isso. E a casa 9 é a filosofia, estudos mais sérios, religião. Então, onde está a biblioteca? Eu, por exemplo, eu dormia dentro da biblioteca de casa. E não só eu, como eram 5 irmãos mais velhos, todos dormiam na biblioteca da casa. Tinha poucos livros naquela época, tinha 400, 500 livros. Hoje, só aqui em casa tem 4.000. Nossa. Eu tenho um irmão que tem 12.000 livros. Porque nós somos Entendi. impregnados dessa harmonia que vem dos livros. O livro é um ser vivo também. E ele traz uma mensagem. E ele impregna quem está lá morando lá dentro. Mesmo Então, nós fechado viramos, sem ler? mesmo fechado, não existe livro fechado. Existe livro que não foi aberto, mas ele está lá. Você pode lê-lo. Por exemplo, você muitas vezes precisou de alguma literatura para fazer sua mensagem. Você ia na livraria, põe a mão e saiu o livro que você queria, porque o livro te informava, eu estou aqui. Sim, Ele é vivo. Rodrigo, eu tenho essa experiência. A partir do momento que quando eu comecei o mestrado, foi muito engraçado, porque muitas
muitos professores, né, que eu consultei diziam que aquilo que eu queria pesquisar não era possível. Uhum. Só que algo dentro de mim dizia que era e que eu deveria pesquisar. E as informações foram aparecendo uma após a outra, assim, exatamente. Como se as respostas viessem. Aí eu fui estudar aquele fenômeno de serendipidade, né? Que é esse retorno, né, das informações, como se as coisas estivessem aparecendo na sua frente, as suas buscas. Depois que meu irmão morreu, eu me considerava em casa o herdeiro dele. Aí Uhum. na livraria Ler, atrás do Caetano de Campos, estava esse livro exposto lá. Eu vivia na dureza, né? Era liso, leso e louco, devendo 11 mil vidas, 12 apostas, cada santo me tendo, faltar prestar conta com quarentena. Aí eu vi esse livro e perguntei para o vendedor, quanto custa? 200 cruzeiros. Isso foi em 74. Mas é muito dinheiro, não tem. Aí o cara, eu fui lá para o fundo, ele abriu o livro, assim, aí chegou a mim, você quer por 100? E esse livro inaugurou minha carreira como professor de tarô. Sério? Sério, no livro do Verde. Tarô dos Fazedores de Imagens da Idade Média. Então o livro, para mim, é um ser vivo. E me chocava quando eu emprestava o livro, a pessoa não devolvia. Hoje em dia, eu já estou um pouco idoso, digamos assim, eu já não ligo tanto. Mas de vez em quando eu preciso do livro, aí eu Nossa, peço de volta. Rodrigo, sabe o que eu tenho feito? Eu compro de presente para a pessoa o livro, porque só para não perder. Para não perder a amizade, né? Não, para não perder o livro, né? Porque assim, é melhor a gente Então, dar o livro, porque a gente, o livro, porque eu acho que o livro também tem essa energia de estar buscando, né? Ele vai andando. e a biblioteca que não é usada, ela é um peso morto, né? Não pode. Ela está em estase energética. Então, eu empresto o livro e não anoto para quem eu emprestei. Depois não sei nem para quem que foi. Coisa É, pisciana. Fui obrigado a comprar de novo. eu já te devolvi alguns livros, você nem, eu todo preocupado que eu estava enrolando para te devolver o livro e você nem lembrava que eu tinha pego o livro. Ô, Rodrigo, aproveitando Então, um a pouco. biblioteca é a casa 9. Aí eu me pergunto, e a casa dos filhos? Uhum. Não, mas calma aí, antes da gente entrar na casa dos filhos. Aproveitando o tema livros, casa e pandemia, por que que nesse momento onde todo mundo teve que se comunicar via digital, por que que a maioria das pessoas escolhe uma parede de livro, como você, assim, né? Mas por que a maioria das pessoas se posicionam numa parede de livro? Claro, porque é um escritório, porque as pessoas estão ali na mesa do computador se comunicando, mas existe a gente percebe que essa é uma imagem que se repete. A casa dos livros é a casa 9, é isso? É, casa 9. E a casa 9 tem alguma. Altos estudos, filosofia e religião. Só E que a casa esse aqui 9 que você está vendo é um andar só, que eu tenho outra biblioteca lá embaixo. Não, você não conta, Rodrigo. Você é café com leite. Você morou, você nasceu em meio aos livros. Eu estou falando assim, a grande maioria de nós, Coloca um instante atrás. quando marca Sabe uma por quê? reunião, Sabe por quê? a gente vê as pessoas com livros no fundo, né? Nós queremos passar por intelectualoides brasilienses. É. Não, Ou mas seja, assim, você acha que a gente quer parecer algo que a gente não é? Não, né? não, é um esconderijo para você. Eu não posso passar por ignorância, eu tenho livros. Inconscientemente eu coloco um livraiado atrás. Eu espero que não tenha sido comprado por metro, né? Ou que só tenha a capa deles. A lombada, aliás. É. Mas, ô Rodrigo, isso não poderia também ter um ponto de aproximação com o assunto da pandemia? A Casa 9 tem alguma coisa a ver com esse momento onde a gente ficou recluso em A casa? pandemia tem a ver com a casa 6 e casa 12. Casa É. 6 é saúde e trabalho. Devido a problemas de saúde, você está trabalhando em casa. E a casa 12 é hospitalização e prisão. A pandemia nos deixou presos. Entendi.
E é a casa também dos sonhos mais profundos, porque é a casa natural de peixes. E o pisciano, de maneira geral, claro que é super pisciano, ele não tem limite para a loucura dele, né? Ele cria castelo no ar, mora dentro e paga aluguel. Os Então a piscianos casa é, para você. Então, o seu quarto de dormir tem a ver com a casa 12. entendi. Tem a ver com a casa 8 também, porque a casa 8 é a casa da sexualidade. E tem a ver com a casa 4, porque é ali que você se sente em casa. É o lar. De A todos casa, os cômodos, a casa, onde você dorme, onde você está mais seguro é o seu lar. Aqui é meu lar. Então, então o quarto, você está me dizendo que o quarto seria o o núcleo da último casa? refúgio de um muro. Ele seria uma unidade nuclear da casa? Seria importantíssimo, né? Um quarto que você não se sente bem lá dentro, tem alguma coisa erradíssima nele. Ou talvez esteja numa veia radiestésica ruim, né? Ou você está dormindo com o inimigo, que também acontece, né? Ah, Muito comum. E a casa 9 tem outro detalhe. A 3 no mapa, está do lado da casa 4. A aham. 3 e a 4. A casa 9 está do lado da 10. Se eu olhar o mapa do ponto de vista do cônjuge, aquele que é 4 para mim é 10 para ele, aquele que é 10 para mim é 4 para ele. Então a casa 9 também são os hóspedes do cônjuge. E a casa 3 são os meus hóspedes. Então o eixo é um eixo de hospedagem. Mais intelectual, se for casa 9, né? E Aham, mais corriqueiro, se for casa 3. tá. E aí você Agora estava ficou falando faltando da. a casa 5 e a casa 11. Vamos lá, casa 5 e casa 11. A casa 5 é a casa dos filhos, é o Tá. salão de jogos, é a casa dos prazeres, é a casa das pessoas que você ama. E a casa 11 é a casa das pessoas que te amam. É a casa onde você vai contatar com os professores, com os gurus, com o seu anjo da guarda, sei lá que nome que se dê, com alguma proteção que te agrade. Seria E aquela tem região da casa que a gente usa para fazer um altar, isso, um oratório, né? Não um só essa, a oratório. casa 9 também pode, apesar de ser biblioteca, a casa 9 também pode, porque é a casa do guru, né? É a casa de Júpiter, é Aham. a casa ligada a Sagitário. Agora, hoje em dia é difícil, porque as casas são pequenas, você, não, você mora, você mora às vezes em locais que você passa, anda 10 passos, você saiu da porta e entrou na janela. Mas eu entendo que, assim, quando a gente estiver pensando na construção de uma morada, a gente Hum. vai ter que se relacionar com objetos simbólicos que nos tragam essa relação com as casas, né? Nos tragam essa relação com o externo, com o prazer, com o divino. É aí que É... você entra, Fábio. Aham. É aí que o O que, pessoal espera isso de você. Está na casa dele, um santuário. O que eu tenho falado para as pessoas de um modo geral é que a profissão do design de interiores ela vai se diferenciar muito, porque nós vamos ser responsáveis por trazer a consciência por essa dimensão da matéria. Né? A gente vai ter que fazer Uhum. essa ponte do invisível com o visível. Visível e invisível. Isso. E o design ele vai entrar como essa ferramenta, né, de conscientização, da criatividade. Né? Então, aí sim, eu entendo que não importa o tamanho da casa e não importa os ambientes que essa casa tenha. Eu tenho que cuidar para que ela agregue nesse espaço todas as vibrações que se complementem para que a casa vibre numa dimensão maior. Né? É É verdade. isso que eu Esse é o tenho trabalho, é pensando. o seu trabalho. Você tem que fazer isso. Estão esperando por isso. A gente Entendi. espera que o design de interiores faça com que a nossa casa se transforme num tugúrio. O que é um Um local, tugúrio? um local agradável, quentinho, satisfatório, e não um lugar peripatético e circuncinflóstico. Fica Oh, andando pela rua. Fica andando pela rua e achar que é a sua casa. Para o morador de rua, a casa dele é o mundo. É o céu e o chão. Agora, eu, por exemplo,
Eu sou que nem o Osho, né? Ele é muito simples, ele gosta do melhor. Quanto maior a casa, para mim, mais satisfatório. Mas eu não tenho dinheiro para comprar uma casa maior, mas isso aqui está razoável. Aham. Mas, aí eu coloquei, eu falei que eu ia ler um poema aqui. Está na hora ou ainda tem tempo? Não, é que você falou do Osho e você me lembrou de uma coisa, né? O Osho fala que o sagrado mora nas coisas que não se pode comprar. Uhum. É isso mesmo? Porque assim, É isso, mas olha, quando a gente fala de design de interiores, a gente está falando de valores altos que o nosso cliente vai investir para fazer a casa dele, né? E como que a gente vai fazer com que esse valor se torne sagrado? depende da vibração do design, depende da vibração da pessoa. Tem um processo aí que não é mensurável, mas eu acredito que você pode. Olha, o Dreamer, o mestre do Stefano Aredana, Aham, aham. ele era biliardário. Não é a riqueza que vai dizer se você pode fazer um ambiente harmônico ou não. Mas é óbvio que com riqueza fica mais fácil você fazer isso, desde que você encontre uma pessoa que tenha nível para isso, que não adianta nada. Você pode gastar uma fortuna e a casa ficar inóspita, ficar desagradável, a pessoa se sente mal lá dentro. Mas acho que eu consegui entender. Talvez o Osho esteja falando que não importa o valor que você invista na sua casa, o importa é a relação que você tenha com os objetos. E essa relação não tem valor. Essa Não relação não tem. é. Tá mais É, para isso, né? quando pergunto quem foi o decorador daquele cara, eu falo, a decoração foi feita ao longo dos anos pela minha mulher. Quem conhece minha mulher sabe da competência dela. Né? Ou seja, ela tem um traço dela. É. Onde é que está o seu traço? Na quantidade de livros, discos e DVD que eu comprei. E nos cursos que eu dou, né? Na maneira de contar a história, etc. Mas você não falou a que hora que eu vou ler o poema. É que você me trouxe mais um insight, né? Eu já falei numa das lives aqui, uma das primeiras. Não, é uma das primeiras lives, mas eu vou repetir, né? Quando eu estava fazendo aula de francês, a minha professora, que era uma madame, ela falava assim que ela falava o conceito de grife, né? Ela falava assim: "Você sabe o que é grife?" Ela falava: "Ah, sei, é Chanel, é Prada, é Gucci." Ela falava: "Não, grife é a marca que o animal consegue imprimir no solo que ele pisa. Isso é uma grife, né?" E eu fico Hum. pensando que nós, designers de interiores, nós vamos ter que trazer esse conceito de grife para essa marca que o dono da casa deixa no ambiente, né? Olha, as pessoas, às vezes, em casebre, tem um luxo, tem uma estética monumental. Isso independe. Independe. Isso varia, como diz o sufismo, do tempo, lugar, circunstâncias e habilidades. Depende da habilidade e das circunstâncias de cada um. Você não pode afirmar que uma pessoa é pobre e não tem uma casa cuja decoração simples é de um valor inestimável para o coração das pessoas. E as pessoas se sentem bem lá. Ou seja, não é o tamanho da casa. É óbvio que eu acho essa casa que eu moro pequena, mas isso aí é um detalhe. Pelo amor de Deus, Rodrigo. O que você quer morar? Onde você quer morar? Eu quero morar em Versalhes. Né? Ah, tá Não, explicado. brincadeira. Brincadeira. Né? Por isso que eu trouxe um poema pisciano para ler. Pronto, você tá louco para ler esse poema? Vamos lá. É um poema de peixes, né? Cuidado. Tá. Onde a cidade acaba em chácaras quietas e a campina se alarga em sulcados caminhos, achei a solidão amiga dos poetas, numa casa que é ninho entre todos os ninhos. Térrea branquinha, com portadas muito largas, esse azul português das antiquadas vilas e uma decoração de laranjas amargas que perfumam da tarde as aragens tranquilas. Ergue-se no pendor suave da colina, escondida por trás dos eucaliptos calmos. Tem jardim, tem pomar, tem horta pequenina, solar de Lilliput, que a gente mede aos palmos. Neste ponto, a ilusão,
A miragem se some. Olhe para você. Eu triste, você triste. Enganei uma boba, o bairro não tem nome, a estrada não tem sombra, a casa não existe. Que lindo, Rodrigo. Mas essa casa existe, claro que existe. Existe na imaginação. Nossa, A mas é que nossa assim, casa, a casa que nós moramos, ela existe porque está no nosso imaginário. Se ela perdeu o imaginário, se ela perdeu o sonho é a única coisa que é real nesse mundo. Esse mundo é construído através de sonhos. O seu trabalho é um sonho. A sua live é um sonho, ocasionado pela pandemia. um sonho acordado. Um sonho acordado, um sonho lúcido. Então a casa é esse lugar onde a gente pode sonhar acordado e dormindo. De preferência acordado. Acordado. Eu me lembro quando nós construímos a casa da praia, o projeto foi mudado várias vezes. O meu problema era brigar com o arquiteto. Eu ia lá e falei assim, olha, não pode ser desse jeito, tem que ser assim, assado. Vai ficar bem melhor. Aí você pode dizer que você que projetou isso. Você sabe, você sabe que eu falo assim que eu sei quando o projeto ficou bom, quando o Hum, cliente fala, fui eu que fiz. é isso aí. Eu só usei um designer para ele me ajudar a botar as minhas ideias no lugar. Durante muito tempo isso me incomodou muito. Demorou para eu entender que esse era a resposta para um projeto bem feito, né? É a identificação da pessoa, do seu cliente com você. Você se identificou com ele, isso é uma raridade. Isso é uma coisa de uma imponência emocional fantástica. É uma riqueza, é amorosa, né? Riqueza amorosa. E a casa tem que ser o centro do amor que você tem pelo mundo. Então, voltando ao que eu falei, se o corpo é o templo do espírito, a casa é o templo do corpo. Então tem que ser respeitada como um templo. Não pode deixar qualquer pessoa entrar dentro da sua casa. Só pode deixar entrar pessoa que seu coração diz que sim. Se aquela pessoa é desagradável, se ela fala sem parar, ela vampiriza você, não convide mais. Coloca um mataburro esotérico na porta. Co- e- Ensina a gente a fazer um mataburro esotérico, Rodrigo. Não, é você a acreditar profundamente que essas pessoas não vão mais entrar na sua casa. É, eu sei. Eu tenho muita dificuldade em deixar as pessoas entrarem na minha casa. Eu Às tenho vezes muita não é dificuldade. saudável, né? Não é saudável. Então a Mas casa aí tem. a vida é irônica e eu casei com uma mulher que adora abrir as portas da casa e receber todo mundo. Aí tem uma hora que eu vou dormir, Rodrigo. Eu pego, vou dormir e deixo a festa lá acontecendo. Não, aqui em casa não acontece isso não. Nós dois somos meio bicho do mato. Uhum. Só recebemos pessoas que a gente gosta muito. Não, não, claro. Claro que a gente tem que ser seletivo e a gente tem que ter uma aproximação, né, com aquela pessoa que a gente está convidando. É que às vezes no meio do caminho as coisas fogem do controle, né? Não, É. sim, Outra coisa que também que tem que ser deixado muito claro, quanto mais harmônica é a família, ela é menos sujeita a ser alvo de pessoas de gatunas. Elas não querem entrar entendi. aqui. Um amigo Então, meu que assim, então eu posso dizer, então trazendo isso para o design de interiores, quanto mais eu trabalhar essa casa, entendendo desses campos energéticos que os ambientes têm que representar, mais harmônica ela vai estar e mais isso, protegida ela vai estar. Ela sim, mesma vai ser o mataburro esotérico. é ela. E outra coisa, você tem que fazer a pessoa descobrir qual lugar que ela se sente bem. Você tem um ponto de poder para cada pessoa dentro da casa. Às vezes é o mesmo ponto para mais de uma Ah, pessoa. Tem uma poltrona aqui no quarto dos fundos, e é lá que eu me sento para ler, para assistir TV. Lá é é o meu lugar de poder. Só tem uma pessoa que me tira de lá, meu neto. João, Aí eu faço questão que ele se sente lá, se sinta.
se sente à vontade, né? Porque ele traz uma energia da infância, né? Uma energia de uma pessoa que tem o amor saindo pelas paredes, né? Saindo pelo ladrão. É diferente de nós, né? Ele não está domesticado, né? Ele está Ô, sendo educado. ô, Rodrigo, você me lembrou de uma história muito interessante, que eu queria te contar no sentido de como, como o invisível ele está à nossa frente e a gente não enxerga, né? Uhum. Existem muitas coisas já ao nosso entorno e só que por uma falta de consciência ou por uma falta de aproximação com aquele espaço, você não enxerga, né? Eu lembrei de uma história que na região onde os meus pais moram, existe uma espécie de orquídea bem específica, que não é nada comum, ela não tem nem à venda, ela não pode estar à venda. Bom, e tem um criador lá na região que contou para a gente aonde essa orquídea dava. Né? Enfim, e aí a gente entrou no meio do mato, muito tempo andando no meio do mato, procurando essa orquídea nas árvores, porque a gente queria ver ela integradas à natureza para entender como que ela era. Andamos muito tempo no meio do mato e não achamos. Eu, meu pai e a Dani. Bom, então vamos voltar porque a gente está no lugar errado, né? E voltamos. Quando a gente estava muito próximo do carro da onde a gente tinha estacionado, tinha um pedaço de cipó no chão cortado, assim, uns 2 metros. Ah, ele está aqui, até depois eu te mostro. Meu pai levantou meu pai levantou esse cipó com medo que a gente caísse, né? Caísse no chão, levantou esse cipó e apontou para cima. Quando ele apontou para cima, na ponta do cajado tinha uma orquídea que a gente não tinha enxergado. E depois que a gente enxergou essa orquídea, todas as copas das árvores eram lotadas da mesma orquídea e a gente não tinha visto, né? Então me fez esse pensamento, né? O quanto tem dimensões dentro da nossa... Quanto pode ter dimensões dentro da nossa casa que a gente ainda está por enxergar, né? O mais grave é quando a dona da casa não consegue se enxergar. Nossa, entendi. Ou o dono. Quando as pessoas não conseguem se enxergar na própria casa. São tão massacrados que elas não têm identidade em casa. Às vezes, salutarmente, o marido ou a mulher ficam doentes, aí ele acorda, ele desperta para quem ele é. E muitas vezes o cônjuge só é valorizado quando o outro aposenta. Aí, de repente, ele percebe a grandeza espiritual que a pessoa que estava do lado dele nunca tinha percebido. Porque ele achava que a matéria era tudo, e a matéria não é nada, o espírito é tudo. Então eu posso dizer que essas pessoas que não se reconhecem, elas sobrevivem, elas não vivem. Isso. Elas não se olham nem no espelho, ou se olham, se acham feias, deselegantes, não se enxergam, não vê a beleza que elas têm. Mesmo numa casa decorada com tudo com todos os... Mas às vezes a decoração é do cônjuge, não é dela, ela ficou uma criatura anónima, né? Ela não tem sabor, não tem cheiro. Ou a decoração foi feita para esconder, né? Para ajudar essa pessoa a não se enxergar. É uma camuflagem, não é uma decoração. Também. Mas o mais grave que eu vejo dentro de uma casa é a dona da casa ou o dono da casa desaparecer. É como se ele não existisse. Aqui no salão da casa que não existe, né? Mas tem pessoa que ela não existe. É uma pena isso. Os filhos não reconhecem, o marido não reconhece, ou o contrário, a mulher não reconhece o marido, acha o incompetente, o inútil. E aí ele deriva para o vício, né? Não vou dizer que a culpa seja do outro, não, a culpa é dele. Ele devia acordar, despertar. Mas acontece isso. E isso é um processo...
isso vai vir de uma desconexão da existência dessa pessoa com o ambiente. Ela para de se reconhecer e Isso. para de projetar isso ao seu entorno e aí ela, enfim, Porque nada que desaparece. tem dentro da casa dela saiu do coração dela. Ela não foi consultada. Não Ela não tem deixaram que ela paixão. falasse. Não Ela tem não teve paixão. paixão. Entendi. Aí você, como projetista, tem que perguntar para a pessoa, despertar alguma coisa nela. Não é possível que ela seja tão desqualificada de si mesma para não dar um mínimo palpite, não ter um lugar para ela despertar, para ela acordar, para ela sonhar. Se a casa não faz isso, quem vai fazer? O Pois trabalho é, da casa é um trabalho sagrado. O trabalho de decorador, de design, é um trabalho sagrado. Tem que ser visto tudo isso. Eu respeito muito, porque é um trabalho muito difícil. Exige uma amorosidade muito grande. E se o designer não tem esse amor por aquilo que ele faz, não vai ser o cliente que vai ter esse amor. e eu fico pensando, né, Rodrigo, quantas vezes eu estou num ambiente e eu enxergo como ele vai ficar, Hum, e às vezes é tão intensa essa visão que eu não posso falar ainda como vai ser, porque eu posso até assustar o meu cliente, porque é tão real e é tão diferente daquele espaço como ele está se apresentando, que é tão impactante que eu preciso ir passo a passo trazendo esse cliente para essa nova realidade. Porque ela pode funcionar ao contrário, ela pode dar um susto e afastar. é isso aí. Pode afastar mesmo, pode ficar com medo, né? E o medo é o primeiro inimigo do homem, né? Conforme nós vimos entre os toltecas. O segundo inimigo é a clareza, o terceiro é o poder, e o quarto é a morte. Então, o medo, a humanidade é conduzida pelo medo, né? É uma pena. Não vai dar certo. Lion, né? Nip the lion, har, har, har. São verdadeiras hienas, com medo de tudo. Mas o seu trabalho é um trabalho nobre. Se alguém não te disse isso antes, eu estou dizendo agora. Não, sim. São coisas que a gente precisa. Eu gosto muito do meu trabalho, eu acho fantástico a possibilidade de mudar a dimensão da matéria e mudar o comportamento das pessoas em relação aos ambientes, né? Assim, a gente percebe que as pessoas mudam qualitativamente e mudam o grupo a que elas pertencem também, porque as pessoas É, é uma constelação percebem. familiar, né? Você altera o comportamento da pessoa, altera tudo que está à volta dela. A astrologia também faz isso, aliás, o psicólogo faz isso. Quando o cliente melhora, toda a entourage melhora. Todo mundo que está à volta dele melhora junto. É como diz o Ho Oponopono, você quer que o mundo mude? Mude você. Entendi. E se E a isso vai pessoa de te chama, é porque ela quer mudar para melhor. Porque chamar mesmo que às você vezes para ela mudar. se auto-sabote. Mesmo que ela fique atrapalhando o seu trabalho, como muitas vezes eles fazem. É bem comum, Rodrigo, bem comum. Bem comum, assim, É, aquela frase, por que você me contratou, é uma frase que eu tenho vontade de estampar, às vezes. é, é estranho, né? Mas a astrologia também faz isso. A gente lê o mapa e fala algumas coisas para as pessoas. Você foi muito duro com aquela pessoa. Talvez não tenha sido, mas tem certas pessoas que, se só na base do analista de Bagé que funciona. Tem que ser na base do joelhado. Tem outras que não. Se você não for doce, se não for suave, nada resolve. Depende, tudo depende, né? Mas tem pessoas que só dormindo numa cama de prego que pode melhorar. Outras não, tem que ser pena de pavão, né? Macia, algodão mais purulinho, etc. Rodrigo, vai cair a Sim, nossa live, nosso tempo acabou. Quero nosso tempo não agradecer. acabou. Eles estão achando que acabou, mas não acabou. Tá. Não, Rodrigo, eu quero conversar muito com você. A gente vai falar. Eu já descobri aquele meu sonho lá. O que é o sonho? Tá bom.
Foi um prazer, né? Eu quero te agradecer pela casa que não existe, porque você foi falando e ela existia, ela foi tão forte a existência dela dentro de mim que foi demais. Eu adorei. Obrigado. É uma luta. Eu consegui sentir o sabor da laranja amarga, Rodrigo. Eu consegui É sentir. que você é do interior, ninguém nem eu. Nada, é que uma vez eu fui para o Marrocos e eu me senti ali naquela região, sabe? Eu viajei. Eu peguei. No Marrocos tem muitas laranjas, né? E eu roubei uma laranja do pátio do hotel, louco para chupar. E quando eu pus na boca, é uma laranja muito amarga. Essas laranjas Mas marroquinas. perfume da tarde é aragem tranquila. Elas são usadas para isso mesmo. As fontes soltam a umidade da água, passa pelas laranjeiras e o ar fica cheiroso. Mas eu, que sou gordinho e guloso, quis comer a laranja, que era amarga. Então, aquela casa existe dentro de mim. Obrigado, viu? Eu que Obrigado. agradeço, Fábio. Obrigado. Você conseguiu fazer com que o escorpião aparecesse, isso é uma coisa séria. Obrigado. Obrigado mesmo, viu? Namastê. A gente vai conversar. Namastê. Namastê para todo mundo. Muito obrigado pela presença de todos. Foi uma live muito especial. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.